Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu quero compartilhar convosco mais um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, em que Jesus estava com seus discípulos visitando o templo, e quando Jesus saiu com seus discípulos do templo, eles, admirados pela a beleza do templo, e Jesus responde para eles, no versículo 2, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando Jesus fala isso para eles, eles ficam preocupados, porque Jesus falar que o templo seria destruído. Eles chegam no Monte das Oliveiras e perguntam em Jesus em particular. E Jesus responde a pergunta deles, tira as dúvidas deles. E Jesus fala aqui de diversos assuntos. Alguns deles já se cumpriram. Por exemplo, quando você chega no versículo 9, diz assim: Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Esse versículo aqui é um versículo que já se cumpriu no ano 70, juntamente com o versículo de número 2. Porque quando você chega no versículo 34, olha o que Jesus disse: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Quando você pega o versículo 34, você precisa analisar que esse versículo 34 ele não está em ordem cronológica. Esse versículo 34 era para ser o versículo 3, porque aqui Jesus está falando: não passará esta geração. Sabemos que uma geração, o tempo de uma geração é 70 anos. E foi exatamente no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi invadida pelos os romanos e os gregos, destruíram o templo e o povo ficaram disperso. E o povo foram perseguidos, e ali inicia-se uma grande perseguição, aonde todos foram odiados de todas as gentes. Então esse versículo 9, ele é um versículo escatológico, já cumpriu parte dele nesta época, quando Jerusalém foi invadida, e voltará a cumprir-se com mais intensidade no período tribulacional, após o arrebatamento da igreja. E o versículo 34, ele está fora de ordem cronológica, porque quando você lê o capítulo 24 por completo, Jesus trata de vários assuntos. E o 34, quando ele diz: E não passará essa geração sem que todas estas coisas vos aconteçam, Jesus está referindo todas as coisas que ele falou a respeito do templo. Pois não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E isso aconteceu. E muitos acham que Jesus estava falando a respeito da sua vinda. Não, aqui Jesus está falando todas essas coisas aconteçam a respeito da destruição do templo. Então, aquela geração em que os discípulos, da época dos discípulos, elas iam presenciar tudo que Jesus estava falando a respeito do templo, não de todas as coisas que está embasado em todo o capítulo 24. Entendeu, irmãos? Então, quando nós lemos a Bíblia, precisamos ter muito cuidado para nós não atribuirmos assunto fora do contexto. Porque no seu contexto aqui nós observamos o que? Jesus responde aos discípulos duas questões. Primeiro,
a respeito da beleza do templo. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. E a segunda, quando ele pergunta a respeito da vinda e do fim do mundo. E esta vinda, é bom entender que não é a vinda arrebatamento. Esta vinda é a vinda visível, conhecida como que é onde Jesus vem para estabelecer o seu reino milenar. E nesta vinda visível, conhecemos como parousia, onde Jesus virá e vai ficar pairado nos ares, a uma altura em que todo olho o verá, conforme o profeta Zacarias descreveu. E bom que nós não façamos confusão entre a vinda do Senhor, vinda visível, e arrebatamento. Há questões em que entre muitos teólogos debatem, e é bom o debate, porque no debate a gente aprende, tem uma probabilidade de aprender a palavra de Deus no debate saudável, aonde expõe a sua opinião, seu ponto de vista, né, a sua exegese, e chegará em um comum acordo, porque sempre em um debate prevalecerá a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Então, no arrebatamento, aonde muitos fazem confusão sobre arrebatamento e vinda, Jesus não tratou a respeito do arrebatamento. Por que Jesus não tratou a respeito do arrebatamento? Porque os apóstolos, os judeus, não acreditavam em arrebatamento, eles acreditavam na vinda do Senhor para restaurar Israel e implantar o seu reino milenar. Então Jesus, certa feita, disse: olha, tem muitas coisas que eu não posso falar para vocês, porque vocês não estão preparados. Olha só, mas depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, voltou, ficou ali com os seus discípulos e voltou para o céu, após 40 dias, fez a promessa aos discípulos, cumpriu essa promessa, e Deus escolhe um apóstolo chamado Paulo. E através de Paulo, Deus agora trata não com os judeus, mas com os gentios, porque Paulo foi apóstolo dos gentios e trata a respeito com veemência, com detalhes, riquezas de detalhes, a respeito do arrebatamento. Então, Jesus não tratou com eles, naquele período em que Jesus estava com eles, exceto João, no capítulo 14, que fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar para vocês um lugar. Virei e levarei para mim mesmo. Esse virei não é vir até a terra. Esse virei é vir para a igreja. Essa vinda não é vinda visível, é o arrebatamento. Foi o único versículo aqui que Jesus trata a respeito de arrebatamento, e não diretamente. Quem trata a respeito do arrebatamento diretamente é o apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, Coríntios, né? Então, Paulo trata a respeito do arrebatamento. E por que Deus deixou para Paulo tratar desse assunto? Porque a igreja, ela é composta de várias pessoas, mas o foco principal da igreja, a base principal, o povo principal é o povo gentil, não é o povo judeu. Como o povo principal dos escolhidos de Deus não é os gentios, é os judeus. Porque Deus fez a promessa a Abraão, Deus escolheu Abraão para herdar a terra, e essa promessa há de se cumprir. Então, há uma separação entre a igreja e os judeus, o povo de Israel. É por isso que há muitas dificuldade de compreender entre assuntos escatológicos, quando o texto trata com a nação de Israel e quando o texto trata com a igreja. Nesse caso aqui, Jesus está tratando com o povo de Israel, né?
E aí ele diz assim, olha, não ficará pedra sobre pedra, que o templo não seja derrubado. E não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, precisamos ver de que Jesus está falando. E todo o capítulo 24, não. Jesus está falando tão somente daquela admiração dos apóstolos, dos discípulos ali do templo. Então, no versículo 34, para ficar mais fácil para a compreensão de todos, o versículo 34, tão somente Jesus está tratando da questão do versículo 2 do capítulo 24. E não do todo o contexto do capítulo 24 em si. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. E precisamos continuarmos meditando e examinando a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Se você gostar do assunto, não fique só com você, compartilhe com outras pessoas, para que eles também sejam alimentados à palavra de Deus e que eles possam ter facilidade ao ler a Bíblia, compreender. Porque tem assunto que já se cumpriu em um só versículo. Já se cumpriu e voltará a se cumprir no mesmo versículo. Então, tem o versículo escatológico, precisamos ter cuidado, porque não podemos fechar o assunto que aquele versículo, por menor que seja, está tratando. Há uma determinada dispensação. No caso, hoje, a dispensação da graça, que é a igreja. Não podemos ter assunto que trata com a igreja, no mesmo versículo trata também com Israel. Entendeu? Espero que eu esteja contribuindo para o aprendizado de muitos. Que Deus abençoe. Amém.